Já aceitei a solicitação, tá? Na segunda deu certo, né? Mas eu não tô te vendo. Tá igual da outra vez. Não sei o que acontece com esse Instagram. Tô só me Ah, então. vendo aqui. Bom, enfim, vamos seguir a atenção. Senão nós vamos perder muito tempo. Mas Tá, fica você eu embaixo e você em cima tá preto. entendi. Tudo Mas eu acho que na bem. gravação vai sair normal, porque eu tô te vendo normal, Provavelmente. tá Tá bom. bom? Vamos começar? Já tá atrasado já. Vamos. Uma boa noite a todos, mais uma vez. Vamos fechar os nossos olhos, respirando lento e profundamente, acalmando os nossos corações, acalmando as nossas mentes, os nossos pensamentos, nos conectando, como sempre, à espiritualidade amiga, que se encontra entre nós, nos conectando a Jesus, nosso Mestre querido, da qual sempre podemos, não só nas noites de terça, mas todos os dias, buscar no teu Evangelho, todo o ensinamento, todas as reflexões necessárias, para que a nossa jornada terrena seja leve, seja feliz, seguindo todos os seus ensinamentos, buscando o teu amor, a tua simplicidade no trato com as palavras, a tua amorosidade no trato com o próximo, e sempre buscando trazer esse nosso mestre querido ao nosso lado. Então, nessa noite de terça-feira, tão feliz, tão elevada, com esse tema tão gratificante, da qual podemos debruçar, refletir, aprender e aplicar, como sempre falamos, pois o Evangelho é sempre um convite à ação. Então, que possamos nos conectar a Ele, trazê-lo até nós através do teu amor e da tua luz, e saborear cada palavra, cada ensinamento do teu Evangelho. Ser conosco, Mestre querido, ser conosco, espiritualidade amiga, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje é a nossa 92ª live com o tema, como sempre, né? Todos os temas do Evangelho são muito relevantes e atuais. Ergue-te e anda, ou levanta-te e caminha, né? Tudo vai da tradução. Antes de começar, eu queria ler uma frase de Jesus que está no Evangelho de João, no capítulo 16, verso 33, que fala assim: Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então fica aí o convite da live, assim, para a gente já começar entendendo que a gente passa, assim, por aflições, mas que não estamos sós, né? Jesus venceu o mundo, Ele está aqui conosco, nos deixou esse legado tão, tão imperecível, tão luminoso para seguirmos. E a reflexão hoje, ela vai girar em torno, assim, da jornada, né? Da nossa jornada aqui no planeta, do caminho que vamos percorrendo, das escolhas que vamos fazendo. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, verso 33, Jesus fala uma frase aqui muito interessante, que ele fala assim: que importa, porém, caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã. Ou seja, importa caminhar sempre. Estar em movimento, buscar sair de onde estamos para atingir um lugar melhor. Então, assim,
começo a live hoje levantando essa reflexão, Rê, do caminhar, sabe? Da jornada, do que nos impulsiona. Eu assisti uma palestra do Arthur Valadares sobre esse tema e eu me inspirei bastante nela, inclusive uma palestra que ele fez ontem, lá em Vitória da Conquista, na Semana Espírita de lá. É um evento importante, é a 70ª Semana Espírita, quer dizer, há 70 anos existe essa Semana Espírita lá em Vitória da Conquista, 70 anos, é muito, faz parte até da cultura da cidade, assim, receber pessoas do Brasil, e é muito interessante, eu já tive a oportunidade de participar. E, assim, coincidentemente, caiu essa palestra para mim hoje, e quando eu fui ver, era lá, na Semana Espírita que ele fez ontem, né? Sobre esse tema, Ergue-te e anda. E eu peguei muita coisa do que ele falou e algumas reflexões de Emmanuel, que estão no Fonte Viva, estão no Pão Nosso. Peguei também de um livro da Joana, Jesus e Atualidade, quando ela fala Jesus e Decisão. Então, assim, é uma colcha de retalhos que a gente vai juntando e tentando trazer para o nosso dia a dia, né, os conceitos aí que Jesus quis nos colocar. Então, o Arthur, ele começa falando a respeito dessa jornada, né, do caminhar, que importa caminhar hoje, amanhã, depois de amanhã, caminhar todos os dias. Só que, às vezes, nós caminhamos, nós gastamos energia, nós colocamos todo o nosso empenho, toda a nossa inteligência, toda a nossa vitalidade, principalmente nos anos aí de juventude, de fase adulta, em que temos energia para o trabalho intelectual, para o trabalho braçal que exige. Só que às vezes a gente movimenta todos os dias, tem a exaustão física, tem a exaustão mental, mas na verdade nós estamos caminhando na direção apenas, única e exclusivamente, na aquisição de bens que são temporários, que não são aqueles que vão nos elevar. Então, ele coloca assim, importante diferenciar a jornada pelas circunstâncias do mundo. Muitas vezes, afoitamente, a caça de situações efêmeras ou ilusórias de prazer, de destaque, de triunfo mundano. Então, a gente dedica, assim, um tempão para sermos melhores do que o colega, do que aquele parente, que a gente às vezes tem uma rivalidade daquela pessoa. E você fica à caça, eu achei interessante ele usar esse verbo, que fica à caça, quer dizer, você está buscando, assim, com energia aquilo, né? Situações efêmeras, ilusórias de prazer, de destaque, de triunfo mundano. Aí ele coloca, mas há também uma outra jornada. Essa jornada material é importante. Você estudar, ter uma profissão, se dedicar a ela, trabalhar com dignidade. Todo trabalho é digno perante o Pai, né? Então, a gente trabalhar com dignidade, com honestidade, conseguir o seu dinheiro, do seu sustento, da sua família. Ninguém está falando que isso é errado, pelo contrário. Tem sim que ter o trabalho para ter o sustento do corpo aqui na matéria. Mas ele está alertando que não é só essa jornada que temos que cumprir. Se fosse só essa jornada, estaria muito fácil. Porque o nosso intelecto nos favorece, o nosso desenvolvimento intelectual é quase sempre à frente do nosso desenvolvimento moral, e aí a gente nada de braçada. Você estuda, aí você se forma e você tem uma profissão. A gente estava até vendo um post esses dias, né? Falando assim, mesmo aquelas pessoas mau caráter, estudam e se formam em medicina, se formam em direito, viram juízes de direito, viram professores, viram várias profissões. Então, assim, aquele título não quer dizer que aquela pessoa tem uma moral, são coisas separadas, né? Mas aí tem a jornada material, e aí ele coloca assim,
nem sempre... Ah, não. Mas há também uma outra jornada. Essa, a definitiva, a essencial. Nem sempre estará acompanhando essa de caráter exterior pelas situações, pelas circunstâncias do mundo. Há a jornada da personalidade, mas há a jornada do espírito. E é o que a gente precisa estar no radar, precisa estar no foco, que é, a gente sempre fala isso aqui, né? Que é viver na matéria, mas com o pensamento maior, com o pensamento mais amplo. Esse movimento da alma, que é essa busca pela luz, essa busca pela conexão com o mais alto, muitas vezes, aos olhos da matéria, essa busca não representa nada. Aí ele dá um exemplo assim, eu achei super interessante. Ele dá um exemplo assim, aquela pessoa que está na busca desse primeiro caminho, que é o caminho da matéria, ele se destaca e ele vira um grande empresário e oferece vários empregos, bacana, beleza, mas ele fica naquela órbita da matéria, de que ele é melhor que os outros porque ele conquistou aquela posição, de que ele merece mais porque ele tem mais recursos materiais. E aí ele fica girando nessa órbita aí. Beleza, tem esse caminhar. Aí ele falou assim, agora vamos pegar um enfermo, por exemplo, que está acamado e tem uma doença que ele está acamado. Como a gente já viu lá em Pira, né? Muitos irmãos nossos ali realmente acamados, não levantam da cama. Tem toda a assistência ali na cama. E aí ele falou assim, muitas vezes esse doente, quando ele adquire uma visão mais ampla da vida e ele trabalha a aceitação, trabalha a resignação na sua condição ali, ele está caminhando a passos muito mais largos na direção de Deus do que esse primeiro, que tem tudo ao seu favor ali na sua vida, tem a saúde, tem a disposição, tem a inteligência, tem toda a aquisição material ali que ele conquistou, mas ele não está caminhando a passos assim na direção de Deus. Então, a jornada de um vai levar a um destino e a jornada do outro vai levar a outro destino. Então, essa fala de Jesus, que está em Lucas 13:33, que importa, porém, caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, não é caminhar aleatoriamente no mundo, sendo levado por necessidades supérfluas que a sociedade materialista nos impõe, de estar trocando de aparelho a cada 6 meses, de estar com um consumismo exacerbado, porque eles vão colocando isso na nossa cabeça. E sim ter como é que fala? A verdadeira noção, assim, de onde a nossa caminhada está nos levando. Aí o que vai nos ajudar não é nenhum guru que vai virar para a gente e vai falar assim, olha, ou uma leitora, um leitor de mãos e vai ler a nossa sorte, vai falar assim, olha, então, você está fazendo assim errado, tem que fazer assim. Não. O conselho mais seguro para a nossa reflexão, quando a gente para assim para pensar, é a nossa consciência. Quando a gente investiga na nossa consciência, ela vai nos apontar se estamos esse caminhar está certo ou ele está equivocado e ele está à caça das ilusões aí, né? Porque o que acontece? O nosso espírito, nós somos o somatório do que fomos até hoje, nas inúmeras encarnações que já tivemos. Então, a gente tem impregnado em nós tudo que nós já acertamos e tudo o grande que já erramos. Então, a gente tem uma grande tendência a errar novamente naquilo. E para ter o progresso, a gente vai ser provado naquilo, né? Então, no plano espiritual, a gente pede a prova, fala assim, não, dessa vez eu não vou errar, eu quero a prova, assim. E aí a prova vem, só que a nossa grande tendência é cometer aquilo novamente,
porque aquilo está impregnado em nós. Então, se a gente não tiver esse senso de acurado, de investigar intimamente se eu estou dando passo na direção certa, a cada passo dado, a gente corre o risco de se afundar muito rapidamente nessa encarnação. Aí eu vou passar a palavra para você agora, que eu só fiz essa introdução assim do caminhar que ele coloca no comecinho e eu achei muito interessante. Boa noite, Mal, seja bem-vindo. Oi, Mal, boa noite. Esse vídeo do Arthur é muito interessante, eu assisti também. Ele é muito esclarecedor em muitos pontos, né? Eu levantei alguns pontinhos aqui na tua fala, né, em relação ao vídeo também do Arthur. Eu penso o seguinte, né? Como é que a gente inicia essa nossa jornada espiritual, né? Esse caminhar na direção certa? Porque é muito... Hoje em dia a gente tem sempre essa visão da matéria, né? Então, alguns exemplos, né? A gente muitas vezes inicia essa jornada buscando fazer a caridade da maneira mais simples, mais fácil, que é a caridade material. Tem muitas pessoas que buscam dentro de um centro espírita, ou começa a estudar, começa a desenvolver um trabalho ali dentro, ou vai na igreja, ou vai em qualquer outro tempo. Então, eu acho que o ponto principal, eu acho que é como a gente pode, como a gente deve usar a matéria que a gente vive, os bens materiais que a gente adquire, todo o entendimento que cada um tem aí sobre o que é matéria, o equilíbrio entre eu usar a matéria a meu favor e fazer com que ela me auxilie nesse processo de mudança de caminhada, né, de jornada, onde eu posso me utilizar dela para eu iniciar esse outro ponto, tá? E não ser a matéria, porque eu acho que hoje em dia a gente tem muito disso, né? A gente acaba se vinculando tanto às coisas materiais da Terra, né? E as nossas conquistas, os nossos bens, a gente acaba enraizando tanto nisso, que acaba ficando muito difícil depois você se colocar à disposição desse trabalho, né? Então, eu acho que a principal reflexão desse primeiro ponto, e aí é uma reflexão individual, né? Literalmente, né? Para onde eu estou indo? Qual que está sendo a minha jornada hoje? Se eu estou focando mais nessa questão material, onde eu estou ainda muito enraizado nesse ponto, se eu já estou ali com um passinho, se eu estou muito bem encaminhado, né? Então, seja lá qual for a dinâmica que se utiliza, ou indo dentro de uma casa religiosa, ou fazendo as caridades necessárias aí na nossa sociedade, se eu estou conseguindo já focar nesse ponto, entendendo o conceito e a necessidade da matéria, né? Ou eu estou aí nem lá nem cá, né? Em cima do muro, onde eu tenho os dois pontos aí, tentando encontrar o meu equilíbrio. Porque eu acho que quando a gente começa a entender como que eu inicio essa minha jornada, né? Então, como que eu começo essa minha mudança de mentalidade, entendendo o conceito de matéria, entendendo a maneira como é que eu posso utilizar isso ao meu favor. E o principal, sabendo da importância de eu começar essa minha... Eu coloquei aqui que eu achei muito interessante nessa jornada espiritual, eu acho que o Arthur cita isso lá na palestra dele, e eu vi uma outra palestra também. Essa jornada espiritual, da onde eu tenho o início, pelo menos, né? Eu não acredito no entendimento total, mas pelo menos o início do meu conceito, do que é essa jornada, né? O que isso modifica na minha vida, quando eu começo a entender sobre essa mudança de paradigma da vida, né? Do quão importante é eu iniciar essa minha trajetória diferente daquilo que eu venho levando na minha vida ao longo dessa encarnação, né? Coisas enraizadas, evidentemente que tem, né? De outras vidas, de outras provas e expiações que a gente tem aqui a vivenciar, mas eu acho que o ponto principal é entender o que eu estou fazendo agora, né? Esquecer um pouquinho desse ponto e a partir de agora, o que eu estou fazendo da minha vida? Qual que está sendo a minha jornada? Para onde eu estou me guiando? E principal, o que está me guiando? Quem que é o guia da minha vida nesse ponto? Né? Eu acho que a partir do momento que a gente tem essa resposta,
você consegue nortear de maneira diferente e entender os pontos da tua vida que você precisa mudar. E aí começar, porque aí é livre-arbítrio, a tua mudança, né? Ou eu entendo, tá tudo bem, eu sei que esse caminho é o que eu quero seguir, e aí eu vou arcar com todas as circunstâncias da minha escolha, ou eu realmente eu vou acordar para a vida e eu vou entender que um outro ponto é necessário e pender, né, a minha trajetória para um caminho mais correto, um caminho mais espiritual. Acho que é isso, Aninha, por enquanto. Tá. Deixa eu ler o que o Rê colocou, o Mal colocou aqui. Ele colocou aqui: precisamos entender nossas reais necessidades apenas após nos movimentarmos dessa forma com maiores chances de adentrarmos nos caminhos corretos. Essas reais necessidades são aquelas que vão nos colocar no lugar melhor do que estamos hoje, né? Eu acho que todos concordam com isso. Não adianta eu dedicar grande parte do meu tempo nessa encarnação para adquirir coisas e essas coisas vão ficar aqui. E depois, o que eu fiz com o tempo que eu deveria ter dedicado para algo que o meu espírito já despertou? Agora, uma coisa é o espírito despertar para aquilo, outra coisa é ele seguir aquilo, né? Então, até o tema da live, o ergue-te e anda, é exatamente nesse sentido, que quando buscamos esse entendimento, e aí eu entro naquela passagem do filho pródigo, né? Que todo mundo conhece, que tem um pai, que tem 2 filhos, aí tem um filho que ele se rebela, ele pede a parte da herança ao pai, e aquilo representa uma grande ofensa, né, para a sociedade da época, porque o pai estava vivo. E ele pede a parte dele da herança. E o pai dá a parte dele da herança. Ele sai, vai para o mundo e gasta toda a sua herança e começa a ter que trabalhar para poder sobreviver. Aqueles amigos que bajulavam ele por causa do dinheiro somem todos, até que ele cai numa situação muito degradante de ter que cuidar de porcos, né? Sendo que na sociedade judaica ali, eles nem se alimentam de porcos, né? Porque é um animal considerado imundo, e ele estava fazendo uma tarefa com um animal considerado imundo. E aí, o que acontece? Ele chega uma hora em que ele entende, e até o Arthur, quando ele vai falar dessa parte, ele coloca assim, muito provavelmente, né, inspirado pelo alto, ele vai pensar assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, né? Inclusive, essa fala está no capítulo 13 do Fonte Viva, intitulado Ergamo-nos, que essa passagem está em Lucas, que ele coloca assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, né? Então, ali, são 2 verbos ali, muito fortes. Levantar-me-ei, quer dizer, ele vai sair daquela condição degradante que ele se encontra e vai percorrer todo o caminho de volta para a casa do pai. E vai pedir perdão ao pai e vai se reconciliar com o pai. Então, eu acho que é uma lição muito, assim, importante e valorosa para nós, quando nós pensamos nessa questão do reerguer e do andar. Porque vamos errar. Nós estamos numa condição ainda humana em que vamos errar. E às vezes a gente vai errar feio com pessoas que a gente ama, com aquelas pessoas que a gente tem um apreço muito grande. A gente ainda vai magoar, a gente ainda vai... Por mais que você vá se depurando, que os seus erros vão ficando cada vez mais sutis, menos grosseiros, você vai errar, não tem como eu virar para mim mesma e a partir de amanhã eu não cometerei mais erro. É impossível exigir isso de mim. Então, a gente tem que ter esse movimento de erguer e, no nosso caso, de reerguer a cada dia. Porque a cada dia a gente tem um mau pensamento, por exemplo. A gente tem um pensamento, assim,
de derrota, de achar que não vai conseguir, de se afundar naquela dor, naquele sofrimento. Isso eu falo assim, com causa própria, porque muitas vezes isso acontece comigo. Ou então você tem um pensamento de revide com alguém que te magoou, que te feriu num ponto sensível do seu ser, e aí você não aceita aquilo. Então, todos esses pensamentos são quedas. O que eu tenho que fazer no momento seguinte ou no dia seguinte, quando eu me refaço? Eu me reergo. Então, eu falo assim, eu vou sair desse lugar que eu me encontro, assim como o filho pródigo se encontrava num lugar assim deplorável, passando necessidade, passando fome, e numa condição assim de falta de condição física mesmo, de higiene, de manutenção do seu corpo. Ele saiu desse lugar, ele decidiu sair desse lugar e buscar e percorrer o caminho de volta ao Pai. Então, todos os dias que a gente tem essas quedas, nem que sejam pequenas quedas, a gente tem que fazer esse movimento. E tem que fazer, porque quando nos detemos nesse lugar assim, nos acomodamos. Então, aí, o nosso ego começa a nos pregar uma peça falando o seguinte: ah, mas foi ele que errou com você. Não foi você que errou com ele. Deixa ele vir na sua direção e não você na direção dele. E começa a massagear, assim, o seu orgulho. Não, aí você daqui a pouco tá pensando assim, realmente, eu não tenho que fazer nada. Ele que me ofendeu, então eu que vou esperar ele vir aqui na minha direção, aqui me pedir desculpas, me pedir perdão. Porque o perdão, às vezes, né, vai na alma, assim. Aí a desculpa é mais levinha, assim, não, eu quero que ele me peça perdão, né? E aí você vai se intoxicando ali e continua naquele lugar. Um lugar que te causa dor, te causa sofrimento, te causa solidão, e você tá ali, e o seu orgulho te prendendo naquele lugar. Então, esse reerguer, ergue-te e anda, exige de nós, assim, uma vontade e um poder de decisão muito grande, que a gente tem que tomar a cada manhã, a cada dia. Aquilo que aconteceu ontem, que foi algo ruim, assim, vamos superar, vamos buscar. Ah, o outro errou comigo. Qual que é o meu movimento em relação ao outro? É o movimento do perdão. Então, eu vou buscar perdoar essa pessoa e vou sair desse lugar. Porque quando eu perdoo, eu me desvencilho daquela situação, daquela pessoa, daquele problema. E aí eu consigo voltar a caminhar. Então, como Jesus falou, caminha hoje, caminha amanhã, caminha sempre. Então, esse caminhar, ele tira a gente dessa lama, desse lugar que o nosso orgulho nos prende, né? Pode falar, Rei. Tem uma passagem de Ergâmenos aqui que eu achei bem interessante, um pouquinho lá para o meio, que ele fala assim, que quando nós descemos voluntariamente ao abismo e de lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o todo misericordioso se faça presente. E aí, depois ele fala assim, se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. E aperfeiçoamento pede esforço. Eu achei interessante quando ele fala assim, se é verdade, porque muitas vezes, quando você realmente quer a mudança, né? Quando você vê que realmente você chegou lá no fundo do poço, você tem ali a única opção tua é se erguer mesmo e você traçar a tua trajetória de uma maneira diferente, não tem saída, né? Porque aí você tem ali um ponto final onde você chegou e o início de uma trajetória diferente. E é muito interessante, porque fala, se é verdade, no entanto, se realmente você quer a mudança, e como sempre a gente fala, né? É sempre um convite, o Evangelho é sempre um convite à ação. E na palestra de sexta-feira, eu lembro que eu vi, eu não sei se foi o Arthur que estava falando também em uma palestra que eu vi, ele falou exatamente isso, né? Se você cai, ele falou assim, você cai, reforça o teu amor ao Cristo e segue, né? E continua. Caiu de novo, reforça e levanta a cabeça e continua o teu trabalho. Caiu de novo. Então você sempre tem a oportunidade, o erro vai acontecer, não tem jeito, não tem saída.
E eu acho que a gente começar a olhar a maneira como a gente erra, primeiro, não errar de novo naquele ponto, que eu acho que isso é fato, né? A gente tem que aprender começar a se movimentar de maneira diferente a partir do momento em que eu entendo que eu errei. E quando for errar de novo, começar a entender o porquê que eu errei e ser otimista em relação àquilo que aconteceu, né? Porque a gente erra e acaba sempre se alimentando daquilo, né? E eu faço isso, todo mundo faz isso, né? É uma dinâmica do ser humano. Talvez não ter o auto-perdão, começar a se culpar muito das coisas e não enxergar o erro como um crescimento, né? Se você caiu, você tem uma oportunidade ali de se levantar e seguir para frente, né? É a oportunidade que Deus dá diária para a gente, é você se levantar, olhar para trás apenas para você entender o que aconteceu e seguir em frente de maneira diferente, né? E aí depois ele fala assim, se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para frente caminhando com os padrões de Jesus. É sempre para frente, né? A gente não tem outra alternativa na vida. E se a gente tem a alternativa de andar para frente, se o nosso ponto está sempre para frente, essa questão de caminhar com os padrões de Jesus fica um pouco mais fácil, né? Sabendo que somos seres humanos, somos falíveis, somos imperfeitos, mas é a oportunidade que a gente tem diária de iniciar a trajetória de maneira diferente. Eu acho que esse é um ponto fundamental do Evangelho. É um ponto fundamental. É você saber que toda vez você tem a oportunidade de recomeçar a tua trajetória e recomeçar a tua trajetória seguindo os padrões de Jesus. Agora, exige uma movimentação, né? Exige esforço. Exige ali um grauzinho de sofrimento, porque você tem que mudar muita coisa na tua vida, não é fácil. Mas a partir do momento e isso movimenta muita coisa, movimenta muita energia, né? Movimenta muita coisa ao teu entorno, movimenta muita coisa na tua família, no trato com os teus amigos. É uma movimentação muito, muito ampla, né? Que sai do micro, que é a tua vida, para o macro, que é você conseguir alimentar as situações que estão ao teu redor. Então, mas quando você entende que a partir do momento que você muda seguindo os padrões de Jesus, fica um pouco mais fácil da gente entender e se movimentar nesse ponto. O erro é normal, o erro vai acontecer. Eu acho que o ponto principal é o que eu posso aprender com esse erro e como que esse erro pode me alavancar, como que esse erro pode fazer com que eu mude a minha vida, mude a minha trajetória, né? Com auto-perdão, perdoando o outro, sabendo lidar com aquele ponto e sempre sou eu que posso fazer, né? Quando eu jogo a culpa ou eu jogo a batata quente na mão da outra pessoa, normalmente eu me isento de muita coisa que eu não deveria me isentar, né? Então eu preciso me movimentar. Se o outro não vai fazer, aí já não está nas minhas mãos. Mas eu tenho a oportunidade de recomeçar minha trajetória sempre. E sempre seguindo os padrões de Jesus. A gente precisa ter isso em mente, né? Buscar no Evangelho que ponto que eu posso melhorar e que ponto que o erro me oferece de benefício, né? De ponto positivo baseado no Evangelho para que eu siga de maneira diferente. Na verdade, assim, o erro, muitas vezes ele é muito condenado, muito taxado, mas ele é uma oportunidade de melhora e de conquistar o objetivo mais rápido que o acerto. Quem trabalha com desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de produto propriamente dito, eu trabalhei com isso muitos anos, quando eu errava, era muito bom, porque me mostrava que aquele jeito que eu fiz não funciona, então eu já eliminava várias possibilidades ali e eu chegava num acerto depois muito mais rápido e muito mais consistente, porque às vezes um acerto pode ser meio sem consistência, meio sem querer, e depois ele não se sustenta também. Então, o erro, ele é um indicativo de tipo assim, olha, realmente isso faz sofrer, isso não dá certo, o que eu fiz exatamente ali que desviou, que me fez ir para o buraco aqui nesse momento, e aí você abre muitas reflexões. Quando você não tem a dor, quando você não
não cai no erro ali propriamente dito, mas também talvez você não tenha acertado, você tá meio no meio do caminho assim, você não reflete tanto. Então, o erro ele tem que ser visto como uma grande possibilidade, como você falou, de alavancar, de você dar um pequenino salto ali, um pequenino degrau ali na sua evolução e consistente, né? O Arthur, ele coloca que essa jornada se percorre portas adentro do ser. Não é uma jornada que outros vão aplaudir, que outros vão falar assim: nossa, parabéns, você conquistou um nível de crescimento espiritual ou moral, ou toma aqui uma estrelinha. Não. É portas adentro. E essa percepção do outro tem que estar cada vez menos importante para mim. O olhar do outro não tem que estar influenciando tanto o meu olhar. Então, quando eu me disponho a fazer essa jornada para dentro de mim mesma, como diz o Arthur, portas adentro do ser, eu tenho que entender que a questão é comigo e que o olhar do outro não pode me influenciar, principalmente negativamente. Esse negativamente, a gente entende assim, à primeira vista, como aquelas pessoas que não querem bem a gente, mas nem sempre. Muitas vezes, pessoas que querem bem e não querem nos ver sofrer, às vezes oferecem meios aí de uma superproteção, de mecanismos ali, que às vezes não vão permitir essa minha autoanálise, essa minha jornada para dentro do meu ser, entendeu? Então, às vezes, aquelas pessoas que falam assim: ah, mas você é uma pessoa boa, você te enche de elogio e te massageia o ego e tal. Às vezes pode ser na melhor das intenções. Você tem que ter a maturidade de guardar aquilo que é bom, que é importante, de conquistas realmente já concretizadas e consistentes no seu espírito. Não, realmente essa virtude aqui eu já tenho um pouco desenvolvida. Realmente é mérito meu. Isso aqui eu já trabalhei, já venho trabalhando há algum tempo. Eu detenho realmente essa conquista parcial dessa virtude aqui, né? Mas aqueles outros elogios que estão floreando aí o meu ego não tem nada de bom. Então eu não retenho isso. Então é importante a gente se desvencilhar dessa aprovação do outro. Porque olha que legal que ele coloca aqui. É preciso ter sensibilidade para ver o quanto a alma tem jornadeado em direção ao Cristo. Avança em outros planos de entendimento para o serviço com Jesus. E muitas vezes a pessoa que está ao nosso lado não está percebendo isso, não está valorizando isso. Porque o olhar nosso ele é treinado para valorizar o quê? Para valorizar quando tira 10 na escola, quando tira mais que o coleguinha, quando você passa no vestibular de primeira, quando você adquire um título, quando você tem um excelente salário. Isso é visto pela sociedade como uma coisa muito boa, como, olha, aquela pessoa é muito bem sucedida, e a gente desvela, assim, um monte de elogios para aquelas conquistas, só que essas conquistas são simplesmente aqui da matéria, né? Eu não estou falando da aquisição intelectual. A aquisição intelectual permanece com o espírito. Mas essas aquisições, assim, de emprego, de salário, de lugar, de poder e tal, isso vai ficar aqui. Isso a gente não vai levar com a gente. E o olhar do outro está treinado para aplaudir ou não a essas situações. Agora, aquela pessoa que está recolhida, que está tratando de si,
que está fazendo essa jornada interior, que está buscando tratar essas feridas, que está buscando se conhecer, essa jornada é invisível aos olhos do outro. Então, isso a gente tem que entender que é assim mesmo e que está tudo bem. A gente não vai ter o aplauso do outro. E a gente não precisa ter o aplauso do outro. A gente precisa ter o aplauso de quem? Da nossa consciência. Porque ela, sim, é a partícula de Deus em nós. É ela que vai indicar, olha, realmente você está avançando. Realmente você está cumprindo aí esse caminhar que Jesus nos convidou, caminhar hoje, caminhar depois de amanhã, caminhar todos os dias. Deixa eu ler o que o Mal escreveu aqui, Rê. Ele coloca assim, precisamos nos reerguer todos os dias, né? Sair de uma situação de queda, de desvios, de vícios, de erros, de inconsciência, de orgulho e de vaidade exacerbados. Quem melhor para nos ensinar, para nos abrir os olhos que não Jesus? Só que Jesus, eu concordo, viu, Mal? Concordo com tudo que você falou. Só que Jesus, ele está conosco há quanto tempo e a gente não dá a mão a ele, a gente não aceita o convite dele. E a gente continua naquela condição do filho pródigo, só que num cenário cheirosinho e num cenário de bens materiais. Só que, na verdade, é a mesma condição. Ele ali estava no limo, estava numa condição material que a parábola conta, né? Muito ruim. E aí ele se reergue e fala, não, vou me reerguer e vou buscar o Pai, e faz o caminho de volta. A gente, às vezes, está nesse limbo aí do filho pródigo, só que a gente ainda não tomou a consciência. O grande lance é a ficha cair. O grande lance é a gente ter a consciência de que a energia que a gente está despendendo na nossa existência, ela está sem equilíbrio. Eu estou despendendo muita energia na aquisição de bens materiais, na aquisição de títulos, para ter o aplauso do mundo, e não estou despendendo energia suficiente para esse crescimento, essa jornada portas adentro do ser. E essa é uma jornada silenciosa, né? Fala, Rei. Desculpa, eu estava lendo aqui o que o Mal estava escrevendo, que ele escreveu. Eu acho que, além disso, né, da gente não poder esperar o aplauso daquilo que vão ser feito, das nossas mudanças, eu acho que muitas vezes ela é vista pelo outro com desdém, né, e você muitas vezes acaba sendo até criticado pelas suas atitudes, pela sua mudança, porque isso incomoda bastante, quando você começa a perceber a necessidade da mudança, né? E essa caminhada trazendo Jesus para perto de nós, que é exatamente isso que você falou. Normalmente a gente não se faz isso, né? A gente vive num meio onde e hoje numa sociedade tão materialista que a gente acaba até realmente esquecendo, né? Eu esqueço de quem é Jesus, eu esqueço dos ensinamentos, eu esqueço de buscar dentro do Evangelho o subsídio necessário para a minha vida. Porque tá tudo muito fácil, né? Tudo muito, muito, muito material, muito palpável, muito rico de uma maneira realmente material. E quando a gente busca a riqueza espiritual dentro do Evangelho, quando a gente busca essa mudança, e eu entendo que é uma mudança necessária, ou realmente pelo entendimento, né? Pela reflexão, pelo autoconhecimento, pela reforma íntima, e eu entendo o chamado de Jesus e falo assim, não, agora realmente eu preciso mudar, né, e buscar ser realmente cristão, é um ponto, e eu acho que é o melhor que a gente tem, ou pela necessidade, né, ou pela necessidade da mudança, onde, que nem ele fala no texto aqui, né, que a gente chega lá no abismo, atolado no limbo mesmo, na sombra, e aí eu não tenho outra opção a não ser rogar a Jesus e a Deus para que eu consiga sair de onde eu estou. Né? E aí é um pedido de urgência, de emergência, né? Um pedido de socorro realmente. E aí a gente acaba acessando isso que Jesus
né? A gente acaba acessando o evangelho de uma maneira dolorosa, uma maneira que não é melhor, não é mais prazerosa para o espírito nem para a gente. Então, e quando isso acontece, quando essa mudança acontece, principalmente uma mudança natural, onde eu não tenho essa necessidade de chegar no fundo do poço para me reerguer e começar a caminhar no sentido correto, as pessoas começam a ver isso de uma maneira muito ruim. Você sempre fala isso, né, Ninha? De tipo assim, lá vem as pessoas falando sobre Jesus, quer dizer, vira uma coisa estranha. Ainda, 2023 anos depois, ainda é uma coisa estranha você falar sobre Jesus, você fazer live sobre Jesus, ou você buscar esse entendimento e uma conversa rotineira, diária, entre pessoas, você falar sobre Jesus, você falar sobre o Evangelho, vira uma coisa de tipo, de novo, né? Essa pessoa chata querendo pregar a palavra de Jesus, e não é isso, né? Quando você começa a modificar os teus pensamentos, atitude, começa a se guiar de uma maneira diferente, fica tão gostoso, eu acho que as coisas acontecem de uma maneira tão natural e tão prazerosa, você começa a enxergar a vida colorida, que você quer que as pessoas entendam isso também, né? E enxerguem a vida de uma maneira diferente e comecem a tomar atitudes diferentes perante situações adversas que a vida oferece para a gente. Buscar fazer aquilo que a gente sempre fala, né? O que Jesus faria no meu lugar? Um ponto interessante de se refletir. Então, eu acho que é bem isso, né? Não só você não ter esses elogios todos, né? E como também saber lidar com esse problema, né? Das pessoas não entenderem a tua mudança e acaba sendo criticado muitas vezes, né? Sendo, sei lá, sendo levado de uma maneira na brincadeira, né? Uma maneira meia chata de lidar. É sempre um desafio, né? Antes de eu colocar aqui, deixa eu ler o que o Mal colocou mais aqui. Ele colocou assim: a cada dia coisas atuam em nós para nos derrubar, para nos desequilibrar. A cada dia. É uma coisa assim impressionante, né? Que essas provas vêm assim diariamente, seja em qualquer ambiente que for. Realmente acontecem coisas que parecem que vão cutucando ali para nos derrubar, para nos desequilibrar. Aí, quando a nossa fortaleza ela tá assim um pouco abalada, a gente está mais distante de Deus, a gente não faz prece direito, a gente, por mais que tenha o conhecimento, a gente entrou meio no automatismo do dia a dia. Esse desequilíbrio nos atinge com mais força, né? Agora, quando a gente está trabalhando essa questão da conexão com o mais alto, todos os dias, de tipo assim, desde o acordar, de ter a gratidão a Deus pela vida, de pedir a Ele que sejamos úteis, a nós próprios, né? Ao nosso crescimento íntimo, né? Essa portas adentro do ser, que a gente tenha a coragem de olhar lá para dentro, que eu costumo pedir a Deus assim fortaleza nos meus ombros, assim, para que eu consiga suportar as provas, né? Que são essas provas que tentam nos derrubar e nos desequilibrar. Então a gente, quando está mais em conexão, a gente fica mais forte, né? E essas situações não nos derrubam tão facilmente. Mas, no geral, acabam derrubando sim, por conta da nossa fraqueza moral ainda. A gente ainda não tem uma fé robusta. A nossa fé ainda é aquela fé frágil, que se acontece algo de ruim com alguém da nossa família, a gente já esquece a fé, já se desespera, já se descabela, e aí depois você fala assim, nossa, olha que papelão, olha como que eu reagi perante uma dificuldade, né? Eu joguei fora, rasguei tudo que eu já estudei do Evangelho nesse momento aqui. Então, mostra que a nossa fé ainda é incipiente, ainda tá, mas ela existe, ela tá ali, vamos continuar trabalhando ela, né? Aí ele colocou assim, o Mal colocou continuando, sejamos firmes, tenhamos fé no auxílio, certo que nos atingirá através das mãos compassivas dos verdadeiros trabalhadores do Cristo
estejam eles no plano que estiverem, porque muitas pessoas são anjos aqui na Terra, né, Mal? Então, às vezes a gente tem amigos assim que são tão valorosos, são tão assim, mesmo não presentes, são tão presentes em nossas vidas que são como anjos mesmo. Eu vejo assim, né? E eu tenho alguns para falar. E isso é muito bom. E no plano também espiritual, né? Quanto auxílio a gente recebe diariamente do mais alto aí. Agora, cabe a nós o quê? O nosso próprio mentor, né? Que a Igreja Católica chama de anjo da guarda, e que às vezes eu chamo também, por questões aí da ancestralidade, eu acabo às vezes falando meu anjo da guarda. Ele tá ali, imagina, Deus coloca um espírito bem mais elevado que nós, né? Na escala evolutiva aí, para nos acompanhar, para nos intuir, para nos aconselhar e estar conosco. Só que o que, que a gente faz? A gente não se conecta a ele. A gente quer tudo que seja eu. Não, a decisão é minha, eu escolho, eu faço. E aí esse negócio de Deus é para os fracos, é para aquelas pessoas que não estudaram, e aí você vai colocando um monte de coisa e você se desconecta totalmente desse espírito que Deus colocou exclusivamente para nos ajudar na nossa jornada aqui na Terra, sabendo das dificuldades que a gente vai passar. Então a gente abre mão dos recursos divinos aí por escolha própria, né? Aprender com os erros e nos levantarmos mais fortalecidos, ainda nos possibilitando o levantar de tantos outros irmãos que estão em queda ao nosso lado. Exatamente, que aí quando a gente se fortalece, a gente tem a condição de ajudar. E é tão bom quando a gente, por exemplo, procura uma ajuda, seja no centro espírita, seja em qualquer lugar. Você não está bem, você precisa de ajuda. Aí você vai, conversa no atendimento fraterno e você é ajudado. Aquilo te fortalece, aquilo te dá assim um novo ânimo na sua vida, você modifica e tal. Que beleza. Aí daí a pouco você está na condição de ajudar o outro que está caído do seu lado. Aí você tem a condição de ajudar. Então, olha como Deus é maravilhoso. Ele coloca pessoas para nos ajudarem e quando a gente já se encontra numa condição um pouco melhor, a gente tem a condição de ajudar quem está caído, seja moralmente, seja materialmente, porque a caridade essencial é aquela caridade que a gente doa de nós mesmos. Não é nem a caridade material. A caridade material é a mais fácil, é a mais simples e, ao mesmo tempo, a menos meritória. Isso não sou eu que estou dizendo, o Evangelho está dizendo. É a menos meritória. A caridade essencial é aquela que você dedica seu tempo para o outro, para ouvir o outro, para poder assim abraçar, poder dividir a dor com ele. Essa sim é a caridade essencial. Essa é muito mais meritória. Então, quando a gente deixa a condição de ser ajudado para a condição de ajudar, é maravilhoso. É muito maravilhoso isso, né? E isso a gente vê na casa espírita, em atendimento mediúnico, por exemplo, que às vezes a gente atende aquele espírito que está sofrendo, daí a pouco ele continua ali naquele ambiente espiritual ali da instituição e começa a ajudar. E aí depois ele volta e fala assim, olha, agora eu virei trabalhadora aqui da casa, queria agradecer, taranã, né, Rei? Então, isso é muito lindo, a pessoa passou de uma condição de necessitado para uma condição de poder ajudar. Então, é muito lindo. Pode falar. Que eu estava voltando aqui, eu estava lendo que o Mal escreveu mais coisas que eu estava tentando ler. É muito bonito e é uma atitude que a gente precisa levar, né? Isso que você falou da reunião mediúnica. E quando a gente vê essas mudanças acontecendo, é o que eu falei anteriormente, né? É tão gostoso quando você tem esse entendimento, né? E não é uma jornada fácil, né? A gente sabe que não é. Você se movimentar seguindo o Evangelho. Jesus falou que ia ser fácil. Então, a gente precisa também começar a não se punir tanto por errar. Eu acho que esse é o primeiro passo.
Quando você começa a entender que o erro ele promove uma mudança na tua vida, e uma mudança boa, e que as pessoas que estão ao teu redor, apesar de muitas vezes não entenderem o porquê dessa mudança, não entenderem que a tua jornada mudou naquele ponto, que você está seguindo um caminho diferente, muitas vezes desdenhar aquilo que você está fazendo, a cada vez que você consegue se colocar à disposição do trabalho e de uma forma ou outra demonstrar para todos que essa mudança é uma mudança para melhor, né? E que você começa a movimentar, eu falei isso também na palestra, você começa a movimentar a energia que está ao teu redor, as pessoas começam a se modificar também, nem que elas entendam que assim, poxa, o que será que está acontecendo, né? Por que ele mudou? Por que mudou o trato com as pessoas? Mudou a maneira como você está dialogando com o próximo? Ou mudou a maneira como que você está entendendo as situações do mundo? Enfim, você se coloca ali numa posição de reflexão sobre muita coisa. E aí as pessoas que estão ao teu redor começam a modificar também. Às vezes de uma maneira muito sutil, mas eu acho que é a maneira que a gente tem de proporcionar ao próximo a uma vivência do Evangelho. Eu estava pensando muito nisso esses dias, né? Vendo alguns vídeos, esses vídeos de Instagram que a gente recebe, o quanto isso é importante, né? Quando você tem a tua jornada ali não definida, né? Porque eu acho que a definição de uma jornada espiritual é demorada, né? É uma coisa que exige muito da nossa disciplina. Eu acho que é uma questão de altos e baixos durante a nossa encarnação, que nós vamos ter as quedas, para que a gente se proporcione, né, a caminhada correta. Mas quando você percebe que as pessoas que estão ao teu redor, elas começam a entender o quanto que você se modificou, né? E começam a, pelo menos, perceber que existe uma maneira diferente de lidar com a vida, eu acho que é uma maneira excelente e é uma maneira indireta de você oferecer e falar assim, olha, tá aqui o que eu consegui mudar em alguns aspectos da minha vida, segundo aquilo que Jesus pede, né? E proporcionar ao outro a maneira de ver a vida de forma diferente. Então tem muito vídeo que você fala, são vídeos motivacionais, né? Eu adoro esses vídeos, principalmente quando tratam de situações reais mesmo, né? Que acontecem. E que você vê a mudança acontecer em coisinhas tão simples, né? Que você olha, você literalmente aplica o evangelho naquela situação e as pessoas começam a falar, poxa, olha aí, né? Eu consigo, através de pequenos passos, né? De pequenas mudanças, movimentar uma coisa muito grande ao meu redor. E eu acho que esse é o real caminhar em direção a Jesus, né? É o real se erguer, né? Estufar o peito e falar assim, a mudança pode acontecer na minha vida. Eu preciso dar o primeiro passo. Eu preciso entender tudo o que está acontecendo na minha vida e me movimentar de maneira diferente. Porque eu nunca sei falar as frases que eu escuto, mas se você só consegue sair da tua inércia se você se movimenta para algum lugar, senão você vai ficar parado, né? Então, o ponto é, como que eu estou me movimentando? Qual é a minha ação? Qual a minha próxima ação? E a frase que o Jacobson fala, que eu fiquei, assim, com essa frase na cabeça, né? Como que a gente consegue pensar o ato de pensar? Pensar o que eu vou fazer. Então, quando a gente começa a ter essa dinâmica de pensar tudo que eu preciso fazer daqui para frente e pensar realmente, né? Refletir sobre as minhas atitudes, porque a partir da reflexão eu consigo tomar uma decisão concreta, real e baseado no Evangelho. Sim. É isso. E é horrível fazer a live sem olhar, sem ter a visão. É muito ruim. O Rê não tá me vendo, viu, Nossa, gente? O Instagram dele tá com raiva dele e desde a semana passada que eu vejo, tá todo mundo te vendo e me vendo, mas você não tá me é vendo. muito ruim. Vamos continuar aqui rapidinho. Eu acho importante falar o exemplo de Saulo nessa questão do equívoco do caminho. Porque muitas vezes a gente está realmente achando que está abafando, que está fazendo a coisa certa
e dedica a vida naquilo ali. Quando vai ver, ficou estagnado, não avançou. Saulo, ele caminhava, né, triunfante naqueles... eu até anotei aqui, naqueles idos da sua juventude. Saulo era um privilegiado de nascença, né? Estudou a lei de Moisés, era defensor da lei de Moisés, ele tinha um cargo de destaque no Sinédrio, e ele estava se preparando para ter o cargo mais importante ali no Sinédrio. E ele usava todo o seu conhecimento ali, toda a sua retórica na defesa de Moisés, né? Só que o seu orgulho não permitia que ele entendesse que tinha algo maior, que tinha algo que vinha complementar o ensinamento de Moisés. Ele simplesmente rejeitou isso de uma forma violenta e caminhou, assim, ferradamente, assim, né? Acirradamente nessa direção, na perseguição aos cristãos ali, fazendo o que ele estava crendo ser a coisa certa. E aí, o Arthur vem falar assim, e aí ele nos compara a Saulo nesse momento. E aí ele coloca assim: é assim que se dá conosco, na trajetória. Vamos caminhando, seguindo a dinâmica da vida no mundo. A gente vai seguindo, né? O que a moda vai ditando, a gente vai usando. O que falam pra gente que a gente tem que comprar, a gente compra. O que vai... você é para ser a favor disso, vamos ser a favor disso. A gente vai sendo levado aí pela dinâmica do mundo, sem pararmos para analisar a fundo o quanto temos caminhado em espírito. Isso é a falta de autoanálise na nossa vida. É anestesiar a consciência. A gente vive no automatismo, às vezes até transferindo para o outro as escolhas da nossa vida. A gente quer tão assim lavar as mãos e a gente passa para o outro. Não, escolhe aí para mim o que eu devo fazer, tal, e simplesmente transfere para o outro a responsabilidade ali. Aí ele continua falando assim: aí vão surgir o quê? Vão surgir os aguilhões, vai surgir a dor na nossa vida, porque a gente vai tomando caminhos equivocados. Surgem os aguilhões da vida, dores, desilusões, decepções, até o momento em que, enfim, a criatura cai em si. A dor é tão, assim, forte, ela é tão educadora, né? No seu papel, assim, na nossa vida, e a gente deveria, assim, reverenciar a dor, porque é ela que nos acorda. Toma consciência de si e percebe, então, que o que julgava ser avanço era, muitas vezes, estagnação. Então, eu estou avançando na minha carreira profissional, passando por cima de quem quiser que seja. Eu estou, assim, num cargo superior e estou desdenhando ali quem ficou subalterno a mim e tal. Eu tenho cargo de poder, ou qualquer coisa que seja que eu estou conquistando, entre aspas, na verdade, eu estou estagnada ali, naquele período. É um período de estagnação e, às vezes, é quase a minha existência inteira. Agora, olha essa frase aqui. O que julgava ser progresso, conquista, não era senão o perseguir mais uma vez, o perseguir mais uma voz, o perseguir mais uma vez antigas quimeras, antigas ilusões que nos cativavam ser. Lembra que eu falei no começo que a gente é o somatório do que a gente já viveu até hoje. Então, a gente tem todos os vícios em nós, que temos que combater. Aí, eu tenho esse vício, e eu vim nessa encarnação falando assim, olha, eu vou conseguir. Só que quando eu me deparo com aquele elemento viciante ali, o que o meu espírito quer? Eu quero estar perto daquilo ali, eu quero sentir aquele prazer novamente, eu não consigo. Então, eu me jogo ali, né? Então, o que ele está falando aqui, que era progresso aparente, na verdade é estagnação. É a gente se jogando naquelas más tendências. É assim com as escolhas equivocadas
nos encontramos como filho pródigo no vale de sofrimento, e de dor. Assim que Saulo, então, desperta, ouviu o imperativo da vida. E qual que é o imperativo da vida? A luz. Ele sentiu, quando ele teve o encontro espiritual com Jesus, ele encarnado, Jesus espírito ali, e ele sentiu o amor de Jesus, ele simplesmente se rendeu. Ele viu que toda a direção do seu caminho estava errada. Mas ele imediatamente, ele se culpou, ele falou assim, nossa, eu assassinei ali, ó, Estevão. Olha ali, o que eu fiz, taranã, minha culpa, minha mais profunda culpa. Foi isso que ele fez? Não, ele obedece o comando de Jesus. E o que Jesus fala para ele? Levanta, entra na cidade. Então, ele é o ergue-te e caminha, né? Então, ele estava caído ali, ficou cego. Então, Jesus ordena a ele que levanta, entra na cidade. E lá ele ia ter a orientação do que fazer. Então, esse exemplo de Saulo é muito pertinente nesse tema de hoje, porque ele estava, assim, na queda, né? Ele estava achando que estava arrasando, e às vezes a gente também acha que está arrasando na nossa vida, só que não, né? Até vir a dor, e aí a escolha, porque a dor nos derruba, e a escolha é, vamos reerguer, vamos usar nossa energia para sair desse lugar e buscar a luz, né? E quantos recursos recebemos, né? Nós temos o recurso da saúde, nós temos o recurso da vitalidade, nós temos o recurso da família, de um lar, de uma casa, né? Que eu falo aqui, de roupa limpa todo dia, do alimento, do esclarecimento da doutrina, de como que o conhecimento está aí a qualquer um que queira acessar. E a gente malbarata esses recursos. A gente fecha os olhos e fica estagnado buscando esses ecos aí do passado que nos viciam ainda, né? Então, esse reerguer exige muita energia e exige muita vontade do espírito. Eu tenho que colocar toda a minha força de vontade na direção certa. Só que a direção certa, ela não é tão assim de flores. Ela não é tão perfumada aos nossos olhos. Por quê? Porque a direção certa é você pegar aquela pessoa que te ofendeu, que te magoou profundamente e perdoar do fundo do seu coração. É você pegar essa mesma pessoa e fazer uma prece sincera por ela, de todo o coração. É você se deparar com situações em que antes você perdia o equilíbrio e você se manter equilibrado. Então, isso exige o quê? Exige vontade, exige disciplina, exige, assim, crescimento. E o crescimento não é tão cômodo, né? Não é tão confortável naquele primeiro momento. Mas depois que você conquista, é muito bom. Por quê? Porque aí você volta para essa portas adentro do ser, e aí você fala assim, nossa, olha aqui, eu vou me dar uma estrelinha, porque eu consegui esse progresso aqui comigo mesma. Eu não estou precisando do aplauso do mundo, é a minha consciência tranquila, e aí sim eu me presenteio. Eu falo assim, olha, eu consegui. Então, se eu conseguir essa pequena vitória aqui, eu posso conseguir aquela outra que me assusta tanto. Então, a gente vai se fortalecendo para os grandes desafios da vida, porque tem momentos em que a gente não vai ter para onde correr, vai ter que lidar com aquelas situações que nós causamos aí no passado, e essas situações vão exigir de nós reparação, né? Então, às vezes, as provas vêm assim, meio homeopáticas, e para você se fortalecer, e aí, num outro momento, quando você já vai estar mais preparado, vem a prova maior, que é realmente, por exemplo, a prova mais importante da sua existência, né? Só que Deus é tão misericordioso que Ele vai nos preparando para essa prova, assim, nos dando a ferramenta para a gente ir
crescendo para quando chegar a prova a gente não cair novamente. Porque a gente já caiu muitas vezes nessa mesma prova, para a gente finalmente vencer e avançar. E aí a gente precisa o quê? Nos erguer todo dia e caminhar todos os dias. Fala, Rê. Que horas são? Tô meio perdida. Eu esqueci o relógio. São 17 para as 10. É a frase que tem aqui dentro do Orgamos, né? Aperfeiçoamento vai de esforço. Nada vem de graça. Eu acho que o esforço ele é necessário para que a gente entenda, né? Para onde a gente está se movendo. E quando você falou aí uns minutinhos atrás a respeito do teu trabalho, né? Que você, dentro dos erros ali, você tem a oportunidade de se aperfeiçoar, né? E aí buscar uma perfeição, né? Um padrão de qualidade ali, de excelência dentro do teu trabalho. E eu acho que é bem isso, né? Eu estava pensando aqui, estava conversando um tempo atrás com o pessoal da área, né? São galera das antigas, que a gente sempre convive junto, enfim. E a gente sempre brinca, né? Quando você olha para trás na trajetória da vida profissional, e eu acho que faz parte, né? Porque a profissão ela te movimenta também de uma forma de crescimento. E aí você fala assim, nossa, olha quanta coisa fazer de errado, né? Olha quanta coisa que hoje em dia eu olho e falo, meu Deus, que beirava até uma certa irresponsabilidade perante o que eu estava fazendo ali. Só que eram outras épocas, e aí você olha para trás e você vê o teu crescimento, né? Você olha, aí você fala assim, poxa, hoje, profissionalmente, eu sou uma pessoa melhor, eu me desenvolvi, eu cresci, eu evoluí, hoje eu sou muito mais responsável, enfim, você estuda mais, você busca se aperfeiçoar cada vez mais, e isso exige esforço. E daí, quando você leva isso para o teu crescimento espiritual, e aí você olha para trás, você consegue enxergar isso e te dá essa estrelinha que você falou, né? Então, quando eu olho para trás, eu vejo que o Renato de hoje é uma pessoa muito melhor, apesar dos erros, e graças aos erros também, né? Graças a Deus, graças aos erros que eu tenho na minha vida, eu posso modificar minha trajetória. Eu olho para 10, 12 anos atrás, quando eu busquei me aperfeiçoar da minha maneira, e você fala assim, poxa, eu tive uma evolução, né? Uma evolução muito boa. Então, eu acho que esse olhar para trás e ver o quanto que a gente caminhou de bom ou não, né? Ou você olhar e falar assim, meu Deus, eu preciso me movimentar de maneira diferente a partir de agora. Eu acho que faz parte do processo de evolução, porque isso também é um esforço. Você conseguir olhar no retrovisor da tua vida e ver que a tua trajetória ali foi boa e a partir de um determinado momento eu consegui modificar as minhas atitudes, eu consegui me reerguer dos erros que eu cometi e eu comecei a me movimentar em direção à luz, em direção a Jesus, é muito bom. A gente precisa disso, precisa fazer mais isso, porque eu acho que o olhar para trás e ver o quão bom você foi, né, ao longo da tua trajetória, te alimenta, né? Alimenta a tua alma, renova a tua vontade de seguir nesse caminho. E aí você olha e fala assim, poxa, em uma outra época eu faria diferente e talvez isso que aconteceu seria ruim, né? Então, quando você começa a olhar e ver que a tua trajetória foi diferente, isso alimenta, né? Isso te dá um combustível a mais para que a tua trajetória daqui para frente continue e você se aperfeiçoe. Daqui 10 anos você olha para trás e fala assim, nossa, há 10 anos atrás eu, né, fazia algumas coisas erradas, hoje eu não erro mais, enfim. É um esforço, né? É um esforço diário. Muitas vezes cansativo, às vezes dá vontade de desistir, mas eu acho que aí é você respirar, olhar para trás e falar assim, poxa, mas comparado ao Renato de tempos atrás, eu estou melhor. Então, ufa, vamos lá, vamos levantar a cabeça e vamos seguir em frente, porque é isso que Jesus pede, né? É que a gente se movimente em direção a Ele. Ele está sempre do nosso lado, esperando que a gente faça isso, né? É a nossa ação, né? No final do texto do Pergamos, ele fala essa frase, né? Ele fala, levantar-me-ei, disse o moço da parábola, e levante-nos, repitamos nós, quer dizer, é uma ação, né? Então, a gente precisa fazer isso, precisa se levantar. E eu preciso
ter a minha trajetória. Eles esperam isso, a espiritualidade espera isso. Jesus espera isso. A gente precisa se movimentar, porque senão não tem como eles ajudarem, né? A gente precisa demonstrar interesse, demonstrar motivação, demonstrar esforço. E aí eles também vão estar à disposição da gente para ajudar. Com certeza. Uma coisa que eu acho importante nessa percepção aí é o conhecer a si mesmo, né? Não ter ilusão de quem sou, né? Eu saber exatamente quando o espírito se vê tal qual é, ele se volta aos verdadeiros objetivos da vida, né? Porque às vezes a gente fica tempos e tempos achando que está numa condição, sendo que na verdade a gente está em outra condição, né? Existe aquela decepção. Então eu, por exemplo, eu não gosto de ilusão, seja qual for. Eu prefiro a verdade, seja ela também qual for. Porque a ilusão, ela pode te massagear, pode te colocar num lugar bom, num período curtíssimo de tempo. E depois vem a decepção, que é muito pior. Então, saber quem somos, os nossos defeitos, o que já alcançamos, é muito importante, né? A gente nos dá a estrelinha quando a gente realmente merece, a gente mesmo puxar a nossa orelha quando a gente merece também, tipo assim, olha, então, tem que estudar mais, tem que ficar mais atento, tem que aproveitar mais o tempo, você tá com muito tempo assim, sem aproveitar para o seu crescimento. Então, tudo isso ajuda, né? Essa questão até do direcionamento da jornada, né? E aí ele coloca assim, erguer-se na busca de novos horizontes, de novas perspectivas, sempre ampliando assim. E uma coisa interessante que ele falou é que isso veio de encontro a mim, assim, sempre né? Falar assim, vamos escolher o tema, vamos. Aí vem, daqui a pouco, vem o tema de uma forma forte e tal. Quando eu vou ver, o negócio é para mim, assim, inteirinho, né? E aí, olha que interessante essa parte, ele coloca assim: as respostas chegarão no caminho, à medida em que movimentares, porque me encontrarás caminhando ao seu lado, se disposto estiveres a caminhar comigo. Isso é fala de Jesus, né? Então, tipo assim, a resposta, às vezes que eu busco, eu não vou ter agora da forma que eu quero, mas caminha, vai seguindo. A resposta virá no caminho. E aí é como se Jesus estivesse falando comigo. À medida em que movimentares, me encontrarás caminhando ao seu lado, se disposto estiveres a caminhar comigo. E aí a resposta virá, né? Às vezes a gente fica numa angústia, num sofrimento, assim, em determinado assunto, e é caminhar. Vai seguindo, vai fazendo o melhor que você pode em cada situação, em cada momento. E mas já tem vários dias atrás, eu estava vendo um vídeo no Instagram americano, que eu sigo uma artista, a Viola Davis, que ela é fantástica. E ela publicou esse vídeo de uma criança falando assim, a mãe perguntando rapidinho para ela, né? Uma criança, tipo, se ela tivesse 5 anos, era muito. Uma criança pequena, bem pequena. Ela vira para a criança e fala assim, várias perguntas. A que mais me marcou: o que é integridade? Aí a criança fala rapidinho: integridade é fazer a coisa certa sem ninguém estar olhando. Aí a mãe bate na mão dela, tipo assim, give me 5, né? Fazer assim a mãozinha de 5 com os 5 dedos abertos, assim. E aí bateu, e aí perguntou outra coisa. E essa parte me ficou muito forte, assim, para mim. De sermos íntegros, de fazermos a coisa certa sem ninguém estar olhando, sabe? Sem querer aplauso de ninguém, sem querer aprovação de ninguém. Simplesmente vai e faz a coisa certa. Então, caminha que as respostas virão,
né? E Jesus estará ao nosso lado. E aí ele fala do erguer os novos horizontes, buscar objetivos mais nobres na vida. Esse erguer, é o erguer realmente. Não é só sair do limbo ali, mas realmente buscar planos mais elevados de pensamento, de povoar a mente com um livro edificante, com um documentário que vai nos falar de coisas assim que vão ajudar a fazer conexões assim, até para soluções de nossos problemas mesmo. Fala assim, nossa, olha aqui o que ele falou, e aquilo servir para a nossa vida, sabe? A gente realmente buscar na direção certa. É o levantar e o andar. Aí ele vem finalizar falando assim, dos exemplos do evangelho, né? Dessa parte do levanta-te e anda. Então, tem um exemplo do paralítico de Betesda, né? Que Jesus fala assim: levanta, toma o teu catre e anda. Quer dizer, ele estava ali há quantos anos, paralítico ali, dependendo da esmola e tudo, e dependendo da fonte. Quando a fonte vem um vento assim, ela borbulha. O primeiro que é lançado no tanque é curado, mas ele nunca conseguia, porque ele era paralítico, e tinham muitas pessoas ali, e aí ele estava ali há quantos anos, e aí vem Jesus, cura ele, mas assim, chamando ele à responsabilidade. Levanta, quer dizer, ele próprio tem que levantar. Toma teu catre, quer dizer, pega toda a sua história ali, todos os seus erros, todos os seus acertos ali e anda, progride, aprende com os erros. O outro exemplo de Lázaro, Lázaro sepultado, vivo, né? Num caso clássico aí de catalepsia, em que a aparência de morte, naquela época não se tinha como identificar aí que a pessoa estava viva, foi sepultado, só que o sepultamento daquela época não era como era hoje, né? Era em caverna, assim, e ele estava enfaixado. 4 dias depois Jesus chega, ele está aparentemente realmente morto, né? Até o cheiro e tudo, o evangelho fala. E Jesus, ele dá a mesma orientação, uma orientação muito parecida com esse paralítico, né? Nos mesmos moldes, convidando a sair do sepulcro em que se encontrava para o sol da vida, né? Então, ele chama Lázaro, vem Lázaro. Ele não vai lá, pega a mão de Lázaro, pega no colo e leva lá fora, não. Ele vem, levanta, né? Então, e a Lázaro volta, o seu espírito recobra ali a consciência, e ele catando coquinho ali, né, desidratado, 4 dias ali, mas ele reúne as suas forças e segue Jesus para sair daquele sepulcro. E quantas vezes a gente está morto na vida, cultuando valores aí que não vão nos levar a lugar nenhum, estamos muito mais mortos do que vivos, né? Então a gente tem que levantar, sair desse sepulcro de culto à matéria e buscar uma espiritualização, buscar o que realmente importa. Outro exemplo que ele dá, Mateus, o evangelista. Mateus, ele era coletor de impostos ali, e ele larga tudo e segue Jesus, né? Ele se reergueu daquela condição e foi seguir Jesus. E aí, frases de Jesus aqui, né? Se alguém quiser vir após mim, siga-me, portanto, né? Ele não vai vir pegar a gente no colo e carregar a gente no colo. A gente tem que seguir, né? E seguir Jesus é o quê? É muitas vezes abrir mão de si mesmo em prol do próximo. É ouvir, é dar o ombro amigo, é tirar a sua roupa e dar para o próximo ali, naquela condição necessária ali, de dar o mais precioso de si ali que você tem naquele momento. Outra frase, aquele que me seguir não andará em treva. Quer dizer, são chamamentos de Jesus ali, né? Aquele que me seguir não andará em treva. Vai ter a dor, vai ter o sofrimento? Vai, porque são inerentes à vida. Mas não vai ter treva, porque a cada vez a consciência vai nos deixando leves e a nossa luz interior vai brilhando, né?
e vai brilhando a nós mesmos primeiro, e aqueles que estão à nossa volta, a gente consegue ajudar ali também, né? Então, é muito lindo tudo isso, assim, quando a gente decide enxergar quem somos realmente. Esse é o ponto mais difícil, no meu ponto de vista. É o mais doloroso. Quem somos realmente? E aí, a partir daí, criar uma estratégia de sair do limbo. E essa estratégia, na verdade, ela já foi criada, ela já foi nos dada de presente, que é o Evangelho. É a gente seguir ali, caminhando todos os dias, devagarinho. Às vezes dói, às vezes você tem ingratidão, às vezes você tem abandono, às vezes você tem situações assim de entristecimento, mas é caminhar, é continuar um passinho por dia, todos os dias. Maravilha. Só finalizo falando, complementando com o Evangelho, né? O Evangelho em si, só ali, ele não vai fazer muita coisa se a gente não atuar, não fazer a nossa parte, né? Então, é o que eu falo, é sempre um convite à ação. Então, a gente precisa se movimentar, sair da nossa, da nossa vida fácil que a gente tem na matéria e se movimentar de maneira diferente. É sempre um convite à ação e sempre um convite à ação sempre diferente daquilo que você vem fazendo. Acho que é o principal. Né? Você buscar essa autorreflexão e ter a ação de se movimentar de maneira diferente. O Evangelho ele precisa ser vivenciado, né? Ele precisa ser praticado. E a prática vem da gente, é o livre-arbítrio. A gente precisa começar a se movimentar de maneira diferente na vida para que as coisas aconteçam de maneira diferente, né? Então, o erguer e andar, erguer e andar de forma diferente daquilo que você vem fazendo hoje, para que a gente possa sempre olhar para trás e ver que a mudança aconteceu, né? Que seja uma mudança pequena, mas que seja uma mudança para o bem, uma mudança baseada no Evangelho. Eu acho que é isso. E para finalizar, assim, com classe, porque muitas vezes eu não tenho, né? Eu falo as coisas assim meio repetidas e tal. Então, para finalizar hoje, assim, com muita elegância, eu vou pedir licença, Joana de Ângeles, aqui e ler um trechinho desse Jesus e Atualidade no capítulo Jesus e Decisão. Ela coloca assim: desnuda-te interiormente e contempla-te, que é aquilo que eu falei, de tirar a ilusão e enxergar quem a gente realmente é. Então, desnuda-te e contempla-te. Enxerga você mesmo. Como que você está? E o que interessa é o quê? Eu não falei aqui ainda hoje, né? Eu acabo sendo um pouco repetitiva nessa fala, que é o que sentimos, né? Nós somos o que sentimos, o que vibramos, né? Como que está esse sentimento dentro de mim? Esse é o desnudar e contemplar. O que vibra em mim? Quanto tempo que eu penso tal coisa durante o dia? Quanto tempo que eu penso de uma forma amorosa, de uma forma ligada ao Evangelho? Ou quanto tempo eu tenho malícia, eu falo mal dos outros, entendeu? Vai contabilizando aí. Que possuis de real que a morte não te arrebatará e o que seguirá contigo? É uma reflexão. O que você possui de real? É conquista do espírito. Fica como reflexão. Usa de severidade neste exame de consciência e toma o lugar do jovem convidado. Que aqui nesse capítulo está falando daquela passagem do jovem que Jesus convida a segui-lo e ele não quer porque ele tem que enterrar o pai. Aí Jesus fala, deixar os mortos para enterrar os mortos. E aí a Joana faz toda uma análise, mas eu não quis entrar nisso. Então, o que responderias a Jesus nesse momento, se ele convida a gente a segui-lo? Que resposta que a gente daria a Jesus? E aí ela fala assim, a questão da decisão, né? E entender que a gente está aqui na Terra, a gente não está aqui na Terra para deleite. A gente não está aqui na Terra de férias, de aproveitar. Eu vou aproveitar a vida, eu vou viajar, eu vou curtir, eu vou...
O que é o aproveitar a vida do ponto de vista do espírito? Então, ela nos alerta falando o seguinte: estás na Terra para aprender, resgatar, reeducar-te. Então, a gente está aqui na Terra para isso, né? Então, decida sempre para o melhor, aquilo que vai ser duradouro em ti. O momento é este. Às vezes a gente fica postergando, o momento é agora, não é amanhã, é hoje. Deixa-te permear pela presença dele e feliz segue-o. Olha que lindo. Deixa-te permear, porque Jesus ele já nos envolve, ele já está ao nosso lado, mas a gente tem que deixar o nosso espírito ser permeável ao amor de Jesus. Só que a gente se fecha, a gente se conecta a coisas inferiores. Aí a gente não vai sentir, e a gente não vai estar permeável a esse amor, a essa presença dele. E segue-o. Seguir a Jesus é o quê? É fazer o que ele nos ensinou. Com tal atitude, os teus problemas mudarão de aparência, perderão o significado afligente, contribuirão para a tua felicidade. Renascerás dos escombros, que é aquilo que a gente está falando de sair do limbo, renascerás dos escombros e voarás no rumo da grande luz, superando a noite que te aturde. Então, assim, é um grande consolo, né? Saber disso, né? Saber desse amor que nos envolve, saber dessa luz que nos aguarda, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que erguer e andar, caminhar sempre, todos os dias. E aí, nesse clima, assim, já tão maravilhoso, né? Assim, a gente vai encerrar nossa live de hoje agradecendo a presença de todos que vão assistir depois, que às vezes comentam. Depois vocês comentem aí o que vocês acharam, que a gente vai sempre buscando aperfeiçoar, né, Rê? Isso aí. E sugestões de tema também, a gente está aberto, coloca lá no privado, a gente também está aberto também. E então, agora é o momento da nossa prece final e das irradiações, né, das vibrações. É um momento em que a gente reserva, aproveitando essa energia amorosa que nos envolve, né, os espíritos que vêm ao nosso auxílio, né, que quando a gente tem o desejo sincero de crescer e de aprender, eles nos envolvem, eles nos intuem. Então, assim, com certeza, em cada lar aí agora, vocês estão, sim, envolvidos nessa amorosidade, né? E aí a gente reserva um tempinho para vocês vibrarem também por alguém que esteja precisando. Então, mentalmente, no momento em que eu fizer o silêncio, assim, aí cada um vibra, mentaliza aquela pessoa que está precisando, tá bom? Então, vamos fechar os olhos, apenas como um convite, né? Quem assim o desejar. Respirando mais profundamente, mais lentamente, entrando mais ainda nessa sintonia que esse momento nos convida, sentindo essas vibrações amorosas que nos envolvem e que ao mesmo tempo nos chamam à responsabilidade, porque o conhecimento nos traz essa responsabilidade. Visualizando a figura doce, linda, amorosa, iluminada de Jesus, com seu sorriso luminoso, com as suas vestes simples, com as suas vestes claras, com as suas mãos estendidas na nossa direção, numa posição assim de muita intimidade, porque ele nos conhece intimamente mesmo. Ele sabe exatamente do que precisamos. Ele sabe das nossas dores, das nossas aflições. Mas como ele mesmo disse, para não temermos, ele venceu o mundo. Nós poderemos vencer também. Querido Jesus, queridos amigos da espiritualidade, com um coração
transbordando de alegria, de gratidão, de um contentamento que vai além do que podemos expressar. Agradecemos a oportunidade do estudo, a oportunidade de estarmos juntos, pensamentos unidos numa mesma direção. Assim, fortalecemos uns aos outros e nos fortalecemos igualmente. Gostaríamos, Senhor, de aproveitar esse momento e fazer uma breve vibração, uma irradiação para todos aqueles que necessitam. Pedimos por todos aqueles que se encontram em sofrimento em seus lares, com pensamentos tristes, em solidão, que todos esses possam ser envolvidos nessa vibração que estamos sentindo agora, de amor, de proteção, de uma esperança que adquire assim, uma força tão grande nesse momento. Pedimos, Senhor, por aqueles que ainda, por não conhecer o seu Evangelho, por não conhecer a tua figura luminosa, ainda praticam atos tão difíceis de entender nos dias de hoje, tanta violência contra a mulher, tanta violência ligadas à religião, à intolerância, de todas as formas. Envolva, Senhor, a cada um deles, despertando em seu ser um desejo, assim, de mudar a direção do seu caminho e adquirir a direção da luz. Ainda com mais desejo, pedimos para aqueles, em especial, que conhecem o teu Evangelho, que conhecem a tua mensagem e que mesmo assim ainda praticam o mal, ainda de uma forma que não conseguimos explicar como funcionam as suas consciências, mas que prejudicam, maltratam, que usam a sua energia, a sua vitalidade para prejudicar o próximo. Esses, sim, necessitam ainda mais do teu amor, das nossas orações. Pedimos por aqueles que conhecem o Evangelho, que conhecem todo o roteiro luminoso e que se abstêm de fazer o bem, achando que apenas não fazendo o mal já está bom. Só que o Evangelho nos ensina que não está bom. Não fazer o mal é uma maneira de também não fazer o bem. Querido Jesus, abençoe a todos aqueles que se encontram nos leitos de hospital, que se encontram nos asilos, nos orfanatos, em condição muitas vezes de abandono, de falta de amor, de falta de carinho e proteção. Que eles sintam em seus corações que um amor maior zela por cada um deles. Abençoe, Senhor, o nosso país, envolvendo em vibrações de paz, de fraternidade, de amor, de caridade. Envolva os nossos governantes, para que eles, a cada dia, as suas consciências apontem na direção certa a seguir. Abençoe a todos os povos, a todos os governos do nosso planeta, que todos sejam também intuídos ao bem, intuídos à fraternidade, ao bem comum, ao cuidado com o meio ambiente, ao cuidado com aqueles povos frágeis e que necessitam de nós e que muitas
muitas vezes exploramos e que hoje temos o dever moral de cuidar. Agora, Senhor, pedimos a permissão de vibrar por nós mesmos, pedindo fortaleza, pedindo discernimento, pedindo intuição para o bem sempre, pedindo força de vontade para que possamos vencer a nós mesmos a cada dia, caminhando na tua direção. E agora, que cada um possa vibrar por aquele ente, aquele amigo que pode estar passando por necessidades físicas ou morais, que cada um possa vibrar nesses momentos. Pedimos a Maria, com sua amorosidade infinita, que envolva em seu manto de amor a cada um de nós. E que nessa noite possamos ter uma noite de descanso, de refazimento, que possamos trabalhar muito durante a noite em prol do próximo, em prol de nós mesmos. E que amanhã possamos acordar com a nossa luz interior um pouquinho maior, com muita gratidão, com muita alegria e com muito desejo de trabalhar mais e mais. Se conosco, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Você não tá vendo, né? Você tá vendo a tela preta, mas eu tô com aquela carinha assim, depois da prece, que você sabe qual Eu sei que carinho que é. Então, gente, boa noite, que todos recebam o nosso abraço carinhoso, um beijo e nos vemos na próxima terça. Só lembrando que a gente tem o nosso canal no YouTube, chama Bate-Papo sobre Jesus, Histórias e Reflexões. Eu vou começar a divulgar a live no link já do YouTube. Eu falei que eu ia fazer isso e esqueci. Vou fazer isso a partir dessa semana, tá bom? Um beijo para vocês Beijo, e até com Deus. terça que vem. Até. Beijo. Boa Beijo. noite.